Mas se for depender de Sóstenes, parece que a intimidação não funcionou muito não, viu? Olha aí o que o Sóstenes escreveu lá no X. O parlamento é livre. Deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministro do STF. Fazemos política com transparência dentro da casa do povo. E a luta pela anistia é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Então, assim, é um absurdo que eles tentam empurrar a goela abaixo ainda a narrativa. Perdeu, vocês perderam, desculpa, mas perderam manés. Na batalha da opinião pública, vocês perderam. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Cresce o levante internacional em defesa de Bolsonaro. O jornal britânico The Times repercutiu a citação do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando o momento em que ele foi formalmente notificado no hospital em Brasília, onde está internado após uma cirurgia abdominal. A matéria do The Times detalha as esdrúxulas acusações contra Bolsonaro, incluindo a absurda alegação de que ele teria conspirado com aliados militares e políticos para reverter o resultado das eleições de 2022. Além disso, o The Times informa que Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral e que, apesar disso, expressou a intenção de concorrer novamente à presidência em 2026. O fato do ex-presidente ter sido formalmente intimado enquanto se recuperava na UTI agravou seu estado clínico. Flávio Dino age e dá 48 horas para líder do PL na Câmara. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder da bancada do PL na Câmara, apresente explicações no prazo de 48 horas sobre recentes declarações envolvendo o uso de emendas parlamentares. A decisão foi tornada pública neste domingo, em resposta a uma entrevista concedida por Sóstenes ao jornal O Globo, na qual ele sugeriu que o partido poderia romper um acordo sobre a distribuição de emendas para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a colocar em votação o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Na entrevista, Sóstenes afirmou, abre aspas, se for preciso uma medida extrema, vamos desrespeitar esse acordo e passar a gerenciar 100% do valor das emendas das comissões que presidimos, dividindo o montante entre os deputados que votaram pela urgência da anistia. Fecha aspas. O despacho de Dino ressalta que as declarações atribuídas ao líder do PL da Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que as emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 210/2024. Essa legislação que tem como objetivo reforçar a transparência no uso das emendas parlamentares. Após relatar ter sido surpreendido com a notícia veiculada pela imprensa de que o ministro Flávio Dino teria expedido uma intimação contra ele, o deputado federal Sóstenes Cavalcante usou suas redes sociais para se manifestar. Abre aspas. O parlamento é livre. Deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministro do STF. Não aceitaremos censura. Não aceitaremos intimidação. Fecha aspas. Declarou o parlamentar que utilizou a hashtag pedindo respeito à separação dos poderes e parlamento livre. É um absurdo. O ministro Flávio Dino usou o STF, ou seja, usou seus poderes de STF, para intimar o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, e intimou ele para explicar a fala dele, dizendo que se o Mota barrasse o avanço da anistia, o PL ia administrar todas as emendas parlamentares das comissões que preside. E aí o Dino fez tudo isso, fez essa intimação com o objetivo muito claro de barrar a anistia. Você tem que entender isso para você ver como que o STF está agindo militantemente contra a anistia. E para isso, deixa eu fazer uma breve linha do tempo para você entender. Primeiro, o governo Lula buscou o STF para pedir que o STF barrasse a anistia pela via judicial. E aí o STF falou, não, olha Lula, a gente já resolveu muita coisa para você, resolve isso aí na política e já tá desgastado demais. Aí o que o Lula fez? O Lula chamou o Hugo Mota para uma reunião e aí mandou barrar a anistia, dentro daqueles acordos que você sabe como é que funciona. E aí o Hugo Mota em seguida articulou com os líderes da Câmara para que a anistia não avançasse na Câmara dos Deputados.
Aí eu mostrei não só isso, tudo num vídeo para vocês que aqui no canal, um vídeo que eu vou deixar aqui na tela e na descrição, mas eu mostrei especialmente como que o PL e a direita iriam aumentar a pressão sobre o Hugo Motta para que ele pautasse sim a anistia. E nesse vídeo que eu mencionei, eu mostrei para vocês a arma mais poderosa que o PL tinha nessa guerra pela anistia. E qual que era essa arma? Como o Motta estava descumprindo o seu acordo com o PL também podia descumprir o seu acordo anterior com o Motta sobre a distribuição das emendas parlamentares de comissão. O que é isso, Deltan? São os recursos do orçamento que são gerenciados pelas comissões da Câmara dos Deputados. E o PL ele tem a presidência de várias comissões e por isso ele tem mais de 6,3 bilhões de reais em emendas das 5 grandes comissões que o partido controla na Câmara. E em vez de dividir isso com os deputados das comissões de diferentes partidos, como foi acordado com Motta, o PL disse que usaria o dinheiro para distribuir as emendas apenas para quem apoiasse a anistia. É um instrumento legítimo e poderoso de barganha, de negociação que o PL tem. E aí, eis que, logo depois de o Sóstenes dizer isso numa entrevista para a coluna da Bela Megali, no jornal O Globo, aí o ministro Flávio Dino vai lá e faz isso aqui, ó. Olha aí. Flávio Dino manda líder do PL na Câmara explicar fala sobre emendas. Como assim? O STF vai se meter em atividade política? É isso mesmo? Olha aqui, ó. O ministro Flávio Dino, do STF, deu nesse domingo, um prazo de 48 horas para o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, explicar as declarações sobre a forma de divisão das emendas parlamentares. A decisão foi tomada após Sóstenes afirmar à colunista Bela Megali do Globo que poderia romper um acordo e controlar 100% das emendas de comissão dos colegiados comandados pelo seu partido. A medida seria uma forma legítima de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta, a pautar o projeto que prevê uma anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Me diz aí se tem uma prova maior de que os ministros do STF são políticos. O Supremo ele não foi provocado por ninguém. Em nenhum momento, ninguém mandou um documento lá para o Flávio Dino informando o que o Sóstenes disse e pedindo uma providência, essa decisão do Dino. Não! O que aconteceu foi que eles lá no Supremo, acompanhando a imprensa, viram o comentário do deputado, viram que isso ia gerar uma pressão sobre o Motta, e aí o Dino, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, num domingo, deu essa decisão e mandou intimar o deputado. E mais, olha a celeridade disso, olha a agilidade, olha como foge do padrão. Os processos contra os corruptos da Lava Jato e de outras investigações da história mofavam semanas, meses para ter uma decisão. E aí agora essa aí não. Essa aí vem em questão de horas, num domingo. Eles estão reagindo à política em tempo real e eles nem disfarçam. Olha ainda o que o Dino disse. As declarações atribuídas ao líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição e com a Lei Complementar 210, escreveu Dino. A lei aprovada no ano passado como parte de um acordo entre os 3 poderes sobre as regras para emendas determina que as emendas de comissão são destinadas para ações orçamentárias de interesse nacional ou regional. Gente, mais uma prova de como a decisão é política e foi tomada para intimidar os Sóstenes e o PL a não seguirem com esse plano. Porque o Dino e o STF sabem que usar as emendas seria uma arma efetiva para pressionar o Motta e avançar a anistia. Então o STF entrou em jogo para neutralizar, para derrubar uma arma que o Sóstenes disse que usaria. Veja que o STF tinha pedido para o Lula, disse, não, a gente não vai se meter nisso, resolve aí na política. Mas aí assim que o negócio aperta, o STF vai e entra em campo. Agora, o ministro, gente, ele não poderia usar dessa forma aí essa decisão preventivamente. Por quê? Porque isso é uma interferência do Poder Judiciário em outro poder, no Legislativo. Nem o Dino, nem o STF sabem efetivamente o que o PL vai fazer. Os atos ainda não existem. O PL pode dar essa destinação de forma legal, constitucional, pode destinar os recursos das emendas para ações de interesse nacional ou regional, ou seja, cumprir o que diz a lei complementar. E pode fazer isso a partir da indicação dos deputados que apoiam a anistia. Simples assim, tudo resolvido. Não haveria nada de ilegal. Por isso que qualquer tipo de controle de legalidade dos atos só pode acontecer depois de qualquer ação. Não antes.
Ao dar essa decisão agora, fica absolutamente, absurdamente claro que o Dino está fazendo é mandando um recado em nome do STF. Está dizendo, não ousem usar as emendas para avançar a anistia, senão a gente vai apertar vocês. A gente vai pegar vocês. Essa é a verdade. Mas se for depender de Sóstenes, parece que a intimidação não funcionou muito não, viu? Olha aí o que o Sóstenes escreveu lá no X. O parlamento é livre. Deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministro do STF. Fazemos política com transparência dentro da casa do povo. E a luta pela anistia é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Ó, parabéns, deputado Sóstenes, não se curve, parabéns, siga firme. O legislativo é soberano, vocês têm a força do voto, algo que ministro do Supremo nenhum tem, por maior que seja a toga e o ego deles. Não se intimide, continue firme e forte, o Brasil está com vocês nessa luta pela anistia. Eles perderam. No principal campo de batalha na política, que é a percepção do povo, a opinião pública, essa ditadura da toga perdeu. A última pesquisa mostra isso claramente. E mesmo assim, podem prender quantas pessoas quiserem, podem condenar há décadas, mas perderam e cada vez mais o povo acordou para o que se tornou o judiciário brasileiro. Saiu uma pesquisa hoje, quero mostrar para vocês, que é isso que deixa eles tão revoltados. Essa pesquisa, feita pelo Paraná Pesquisas, mostra que 70% dos brasileiros consideram injusta a pena de 14 anos imposta a Débora, aquela mulher que cometeu o ato absurdo e terrorista de escrever com batom "Perdeu o Mané" na estátua, em referência a uma fala absurda do Barroso, que adora cantar e dar entrevistas por aí, disse que a anistia não tem perdão, o que essas pessoas fizeram não tem perdão. Bom, para ele não tem perdão. Para a maioria da população brasileira, que eu vou mostrar a pesquisa agora, nem sequer deveria ser perdoado, porque nem tão criminoso assim foi. O Paraná Pesquisas acabou de divulgar uma pesquisa hoje, de opinião pública nacional, sobre o 8 de janeiro. Ela foi feita só sobre o 8 de janeiro. E essa pesquisa vai cair como uma bomba. Eles usaram toda a artilharia, toda, assim, nunca se viu um esforço conjunto tão sincronizado da imprensa, do judiciário, da esquerda, para tentar criminalizar a esquerda, para tentar criminalizar a direita e impedir que as pessoas sintam compaixão por aqueles que estão sendo condenados, como se eles fossem verdadeiros terroristas. Pois saiu uma pesquisa agora e cai como uma bomba nesse pessoal. Vamos lá, olha a primeira pergunta. Percepção quanto à invasão do Congresso Nacional e o STF, Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro de 2023. Né? Aquilo que os ministros do STF falam que não pode ser perdoado de forma alguma. Olha a resposta do povo. Para 35,9, foi um ato irresponsável por não concordar com o resultado da eleição. Um ato irresponsável. Para 29, foi uma tentativa de golpe de Estado para tomar o poder. E para 27,9 foi vandalismo e quebra-quebra. Então, eu quero que você entenda o seguinte, se você pegar esse daqui, o desgrama, se você pegar esse daqui, que considera como se não fosse um ato de vandalismo, e mais esse daqui, que é só vandalismo, se você somar os dois, eu até fiz a conta aqui, ó, dá 63,8%. Ou seja, 64% da população brasileira acha que o que aconteceu ali não foi uma tentativa de golpe. Se não foi uma tentativa de golpe, então todas as penas que estão sendo decididas por Alexandre de Moraes são erradas, equivocadas. Somente a bolha ideológica esquerdista histérica ainda tenta convencer as pessoas de que foi uma tentativa de golpe. A maioria esmagadora, 2/3, acredita que não foi uma tentativa de golpe. E tem outra pergunta que chamou a atenção. Mais para baixo, essa aqui, ó. Posicionamento quanto às pessoas presas há 2 anos por invadirem o Congresso Nacional do STF. Então tem pessoas que já estão presas há 2 anos. E aí foi feita a pergunta para elas. Pergunta muito simples. As pessoas que invadiram o Congresso Nacional, o STF, já estão presas há quase 2 anos. Em sua opinião, os 2 anos... Tá aqui, ó. Os 2 anos... Vou colocar aqui para você ver. Vou até colocar a porcaria do trem, não deu. Os 2 anos em que ficaram presas já pagaram pelo erro que cometeram e, portanto, devem ser soltas. 32,8%. Mais aqui embaixo, não deveriam estar presas, pois no passado, em outras invasões, não prenderam ninguém. E apenas 31% essas pessoas devem ficar presas por mais 15 anos, portanto cumprir pena de 17 anos. Apenas a super bolha petista perversa. Mas se você for somar esses dois aqui, ó, que acham que elas deveriam estar soltas, dá 62%. Deputados, senadores, Hugo Mota,
A opinião do povo é essa aqui, ó. Essa é a opinião. 62% elas já deveriam estar soltas e 64% não foi uma tentativa de golpe. E mais embaixo, nós temos o caso da Débora, né, que falou que, ó, 70% acha que a pena da Débora foi injusta. A opinião pública já decidiu. O que eles estão fazendo é sim perseguição, crueldade, maldade pura escancarada e deve ser cessada agora. Eu acho que um dos primeiros que já percebeu isso é o Luiz Fux. Luiz Fux, que deu uma pena de 1 ano e 6 meses para Débora, o que para mim está ótimo, menos de 4 anos não vai preso. Deveria ser essa a pena de todos que participaram do ato de 8 de janeiro. E Fux, se deu para Débora 1 ano e 6 meses, esse deveria ser a mesma dosimetria para todas as outras pessoas, ou pelo menos a esmagadora maioria. Então, assim, é um absurdo que eles tentam empurrar a goela abaixo ainda a narrativa. Vocês perderam, desculpa, mas perderam manés. Na batalha da opinião pública, vocês perderam. E quanto mais continuarem condenando as pessoas da forma que estão condenando, ou lutando contra a anistia, maior vai ser o desgaste para o STF. Por isso, anistia já. Essas pessoas nem sequer deveriam estar sendo anistiadas pela opinião pública. De acordo com a opinião pública, elas nem sequer deveriam estar sendo anistiadas, porque a opinião pública elas não cometeram um crime grave bastante necessário de anistia. Nada parecido. Eu fiquei aí 10 anos na magistratura, mais uns 11 anos no Ministério Público como servidor, então eu tenho aí, só de tempo de justiça como um todo, Ministério Público mais Judiciário, 21 anos de serviço. Bom, nunca vi nada parecido e eu ter muita coisa para falar sobre esse episódio lamentável. Primeira coisa, tem um artigo no Código de Processo Civil, o artigo 244, que proíbe a citação e intimação de doentes em estado grave. Então, as pessoas poderiam argumentar, mas olha, mas não se trata de um processo, né, de um processo na vara civil, se trata de um processo criminal, então por que você está falando de Código de Processo Civil? Porque quando não existe uma determinada regra no diploma específico, o direito brasileiro permite que você se utilize de outro diploma, de outra lei, de forma analógica ou subsidiária. Então, como não tem essa proibição específica no CPP, que é o Código de Processo Penal, o nosso ordenamento jurídico permite que a gente utilize por empréstimo, digamos assim, a mesma proibição do Código de Processo Civil, desde que as regras não sejam antagônicas. Então, nesse caso, é a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil que proíbe mesmo a citação e intimação de pessoas doentes em estado grave. Eu sei, tem muita gente aí pensando, mas, Ludmila, mas ele estava fazendo live. Se ele estava bom para fazer lives, então ele não poderia estar bom para receber uma intimação ali, 1 segundo para assinar no papel? Eu vou dizer o seguinte, bom, eu não sei exatamente o que os médicos falaram em relação a isso, só que o doente, se o sujeito está numa UTI, a gente presume, pelo menos, que ele esteja numa situação grave ou próxima de grave, né? Senão ele não estaria numa UTI. Agora, o doente que está na UTI, ele tem a liberdade dele, né? Se ele quiser, ele descumpre ordens médicas, se ele quiser, ele faz o que quiser da vida dele. O que não pode acontecer é de o Estado violar a lei porque aquele doente supostamente estaria não correspondendo às expectativas médicas, estaria, não sei, desobedecendo ordens médicas. Ah, não, então se ele desobedeceu às ordens médicas, então o oficial de justiça vai poder desobedecer também o Código de Processo Civil. Então, assim, se o Bolsonaro quiser comer comida que o médico proibiu, se quiser tomar bebida alcoólica que o médico proibiu, o problema é do Bolsonaro. Não cabe ao Alexandre de Moraes dizer, não, já que ele está desobedecendo o médico, então eu vou mandar lá o oficial de justiça. O agente da justiça tem que obedecer o que está na lei. E isso, de forma alguma, era necessário. A lei, ela prevê uma exceção para citação e intimação de pessoas que estão em situação grave, que é a seguinte, é a situação de perecimento de direito. Então, a lei diz o seguinte, olha, não pode intimar ninguém que esteja em situação grave, exceto se for para evitar o perecimento de um direito. Eu vou explicar aí para o espectador do 4x4. Digamos que, se não citar aquela pessoa naquele momento exato, algum direito vai ser perdido, vai acontecer alguma coisa irreversível. É isso, eu vou dar um exemplo. Digamos que um político corrupto esteja sendo denunciado por corrupção. Só que já passaram muitos anos do ato e
o processo, o crime está quase prescrevendo. E o oficial de justiça tem ali, digamos que, 48 horas para citar o sujeito antes que o crime prescreva. Então, nesse caso, como vai haver o perecimento do direito do Estado punir, nesse caso é autorizada essa citação, e aí o juiz pode, relativamente à citação de um doente que não consegue se defender naquele momento, ele recebe a citação e depois se defende, enfim, o juiz pode flexibilizar essa situação. Mas no caso do Bolsonaro, não havia nenhuma situação que justificasse o reconhecimento de um iminente perecimento de direito. Nenhum direito iria perecer em questão de horas ou questão de dias. Até porque os fatos pelos quais o Bolsonaro está respondendo são os tais as tais das minutas do golpe, enfim, essa acusação de golpe de Estado, que são fatos muito recentes. Então, não há que se falar em iminência de prescrição, nenhum perecimento de direito de ninguém. Então, era perfeitamente possível que o oficial de justiça esperasse a alta médica, esperasse o Bolsonaro sair do hospital. E outra coisa, se ele está fazendo uma live, a live é um ato voluntário. É da vontade do agente fazer a live, não é algo que o incomoda, é algo dele que ele quer fazer, ele quis fazer a live. Agora, a intimação e a citação é um ato que essa pessoa sofre, não é um ato do agente, é um ato que ela sofre de um terceiro, no caso da justiça, do oficial de justiça. E é um ato que é extremamente amargo, é algo que, a meu ver, atrapalha ali, vai gerar uma situação de estresse naquele paciente. Bom, eu não sou da área médica, mas quem é da área médica e estiver assistindo aqui esse programa, pelo menos eu vi vários vídeos, né, de médicos comentando isso, de que o doente na UTI ele não pode ser submetido a situações de estresse. Então, enquanto uma live não estressa ninguém, uma intimação de um oficial de justiça, de um processo grave, de acusações graves, aquilo ali estressa qualquer pessoa. Inclusive, depois surgiu um boletim médico dizendo que a pressão arterial do Bolsonaro chegou a subir depois desse episódio da oficial de justiça. Então, né, com toda razão, vai subir. Quem é que não se estressaria diante de uma situação dessa? Então, é algo realmente lamentável. Se o Bolsonaro, né, quiser fazer pouco caso da saúde dele, quiser beber, quiser descumprir a ordem médica, o problema é do Bolsonaro. Não cabe ao Alexandre de Moraes, por conta disso, por conta de algum comportamento inadequado do Bolsonaro, ele violar a lei por conta disso. Então, totalmente inadequado. Acho sim que se o Brasil fosse sério, um dia essa citação seria anulada. Porque, colocando-se no lugar da pessoa que está ali em tratamento, ela vai ter que ter um prazo ali para ela conversar com o advogado, para o advogado preparar a documentação, preparar a resposta à acusação. E será que aquela pessoa, no caso Bolsonaro, numa UTI, vai conseguir ter essa conversa? E será, mais do que isso, será que é recomendável que ele, durante esse tempo de recuperação dele, ele fique tendo este tipo de conversa com o advogado dele? Será que isso não vai atrapalhar na recuperação do doente? Então, é claro, isso é algo tão absurdo que até um deputado do Parlamento Europeu, o nome dele é Dominique Tarczyński, ele fez uma publicação dizendo, olha, passou de todos os limites, vou protocolar aqui um projeto de lei, uma resolução, não sei como é que é o nome do documento lá que ele protocolou, para pedir também no Parlamento Europeu sanções ao Alexandre de Moraes. Então, não é mais só uma preocupação dos Estados Unidos a figura do Alexandre de Moraes. O nome dele já está sendo falado e muito mal falado também agora na União Europeia. E certa vez o Alexandre de Moraes falou que ele não ligava, que ele não queria vir mesmo para os Estados Unidos, né? Quem sabe, né, no futuro, ele não possa nem ir para os Estados Unidos e nem para nenhum dos países da União Europeia.